Alô, alô, gente querida, gente boa de Deus, minhas amigas, meus amigos, agora aqui comigo e milhares de outros que vão assistir no tempo que lhes seja adequado, em qualquer fuso horário, em toda a terra. Bem-vindíssimos, bem-vindíssimos em nome de Jesus, e que o nosso coração se abra e que o Evangelho não seja um desperdício na nossa vida, mas que ele caia no nosso coração como uma boa semente e encontre em nós um chão cheio de humus, úmido, humilde, acolhedor, agasalhador, que não dificulte o aprofundamento das raízes da vida, segundo Jesus em nós, e que de nós brotem essas realidades frutuosas, frondosas, ricas, que promovam sombra aos seres humanos, aonde quer que a gente esteja, aonde quer que a gente vá. É o que eu desejo de todo o meu coração, em meu favor, em seu favor, em nosso favor, no início deste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhem só, nós continuamos aqui em Mateus, na nossa exposição, chegamos ao capítulo 7, ao verso 7. Na sexta-feira passada eu falei sobre prudência, sabedoria, bom senso, calma, discrição, quando Jesus nos disse para não darmos o que é nosso e santo aos cães, porque eles gostam de outras coisas. Eles querem osso, tutano, carne. Eles querem aquilo que lhes apeteça. Então não adianta você pegar o que você considera extremamente diferente, separado, santificado, no que você coloca um prazer sublime, especial, e oferecer aos cães. Porque você, e Jesus está falando aqui, sobretudo de cães selvagens. Essa coisa do cão como pet é muito, 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 muito recente. Os cães eram domésticos, muitos deles, mas viviam no quintal, pegando as sobras do que acontecia. Como a gente vê o próprio Evangelho descrevendo que os cães debaixo da mesa comem das migalhas que caem dos seus domos. Mas o conceito de pet é um conceito que foi começando a crescer, especialmente no mundo, com essa perspectiva de pet, de Luís XIV, Luís XV, para cá na França. Quase naquele culto ao bichinho, ao cachorrinho que vivia com o imperador, com a imperatriz, com a corte, com as pessoas. Foi dali que foi se desenvolvendo esse sentido. Antes, havia uma domesticabilidade de convívio, como acontece ainda no interior das grandes cidades do mundo inteiro. Na maioria das vezes é assim. O cachorro da casa é um vira-lata que vai, que vem, que dorme sempre naquela casa, mas que se vira em volta da rua, do quarteirão. É assim, tanto no interior do Brasil, como na Índia, como na Ásia, como em outros lugares. E tem lugares onde eles são também pratos para serem comidos. Está agora sendo proibido em alguns países do mundo, mas até ano passado era uma iguaria em alguns lugares. Então, quando a gente fala de cães, a gente precisa entender o contexto e o ambiente. No primeiro século, nos dias de Jesus, o cão doméstico, e em Israel não havia necessariamente cães selvagens, você tinha que ter mais floresta, tinha que ter ambientes mais ermos,
com maior oferta de caça para você ter o cão selvagem. Mas eles sabiam exatamente o significado de um cão selvagem e de um cão mais próximo do lar. Mas o que Jesus está falando aqui é aludindo à selvageria dos cães criados por si mesmos. Não adianta vocês pegarem o que é santo e dar a eles, porque eles querem é carne. Eles são carnívoros e eles estão acostumados a caçarem também e a serem predadores. Então não ofereçam, Jesus disse, o que é santo aos cães, porque eles vão desprezar. E nem peguem as pérolas de vocês e deem aos porcos, porque eles não estão interessados em pedrinhas preciosas. Eles querem babugem. Se você der pedrinhas bonitinhas, preciosas, eles estiverem com fome, eles são raivosos. Eu dei o exemplo dos porcos da minha terra, dos porcos do mato, que até os caçadores atiram no último, da última queixada, como se chama na minha terra o porco do mato, a última queixada que vai passando na floresta, num caminho de uma manada de queixada, você nunca atira no primeiro, porque elas podem se voltar e te devorar vivo. Você atira no último, porque elas não olham para trás, elas vão em frente na corrida exasperada delas e aí você pode ficar com a última caça. Foi disso que falamos e eu apliquei isso ao que Jesus aplicou, a sabedoria, a sensatez, seja próprio, seja pertinente, reconheça a natureza das pessoas, das coisas, das circunstâncias, para que você não desperdice, para que na ingenuidade, na tolice, na falta de sensibilidade mínima, você não acabe tentando domesticar o indomesticável e levar para dentro da sua vida aquilo que vai devorar você. Tome cuidado e abra bem os olhos. Jesus está ensinando que para ser discípulo dele, ninguém tem que ser idiota, bobo, ingênuo, poliana moça ou qualquer coisa do gênero. Ao contrário, abra bem os olhos. Veja o que é próprio, o que tem significado, o que é pertinente. Portanto, não deis aos cães o que é santo, nem deis as vossas pérolas aos porcos, para que eles não se voltem contra vocês, pisem nas vossas pérolas e devorem vocês vivos. Dilacerem vocês, é a palavra usada. Dilacerem. Deixem vocês sem os pedaços. E aí eu fiz 1h30 de aplicações a respeito disso. Hoje, nós chegamos no capítulo 7, no verso 7, que diz: pedi, peçam, pedi e dar-se-vos-á. Porque a coisa mais patética que tem é você não ter coragem de pedir absolutamente nada e achar que as pessoas têm obrigação de adivinhar o que você quer, o que você pede. Isso é um princípio que se aplica a qualquer coisa, em qualquer dimensão relacional da vida. Não apenas com seres humanos, mas até com outras categorias de animais de mais sensibilidade, você pede para receber uma resposta. Com seres humanos, infinitamente mais. Portanto, esse verso 7 tem uma aplicação universal, de natureza relacional, comunicativa, explicitadora de desejo, necessidade, vontade, ou qualquer coisa que se assemelhe a uma volição desejosa. Por isso, pedi, peçam, olha, que coisa, eu bem que gostaria de ter isso aqui. Às vezes a pessoa tem 20, pode dispor de uma, ou tem uma só.
mas que para ela não tem esse significado todo e para você ela notou que tem imensamente um outro significado e te dá. Ou quando tem algum grande significado para ela, mas ela tem um carinho muito grande por você e você disse, ai, que coisa linda, eu sempre quis ter um desse, e ela diz, pega, leva para você. Do contrário, é o velho ditado que nos diz, desde que eu era criança, que eu sei dele, que quem não chora não mama. E eu nasci chorão. Eu gritava tanto, gagá, gagá, que mobilizava até a vizinhança na minha cidade, em Manaus, lá em volta da minha casa. Tinha vizinho que corria de tudo que é lado, 4h30 da manhã, que era a hora que eu acordava desesperado pedindo gagá. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, que significa ter o interesse de alcançar, demonstrar o interesse de atingir, expressar a vontade de obter, carregar em si a volição explícita em relação a possuir. E é o que significa buscai e achareis. Você não vai achar deitado na cama. Você no máximo vai achar o travesseiro sobre o qual você já está deitado. O lençol no qual você esteve embrulhado e saiu do seu corpo. Fora isso, na sua cama, no ambiente da sua preguiça ou da sua acomodação, você não vai achar nada. Você que quer achar um emprego e não sai de casa, e não vai para a rua, e não bate em portas, e não dialoga com pessoas, e não pergunta quais sejam as necessidades delas, que eventualmente podem ser também as suas, e aí você encontra um match favorável e um empregador que pode ter em você um empregado, ou se não é um emprego que você vem a conseguir, mas quem busca encontra trabalho. Eu me lembro do meu filho Lucas, com 19 anos, depois de ter sido internado numa clínica aos 18, para parar com o uso de drogas químicas, nas quais ele tinha sido iniciado quando morava nos Estados Unidos com 16 anos na Flórida. E quando eu percebi o agravamento daquela situação, e trazendo de volta para o Brasil, nós o internamos. E ele não discutiu o assunto. É óbvio que ele não queria ser internado, mas ele não discutiu o assunto e eu o levei. E não tinha dinheiro para interná-lo. Mas eu peguei tudo que eu podia ter, eu estava terminando uma casinha para morar nela. Isso foi no ano 2000 e vendi a casinha, que estava quase acabada, pequena, era só para eu, ele e a minha filha Juliana morarmos. E eu vendi a casinha, era um pombal de beleza, de bom gosto, bonitinha, rústica, bem decorada. Vendi, peguei o dinheiro e investi naquela clínica, que era a mais cara do Brasil, para ele ser tratado. Ele ficou 4 meses lá e, graças a Deus, saiu limpo. E quando saiu, ele me disse, pai, eu queria me testar a mim mesmo. E ele tinha 18 para 19 anos. E eu falei, como é esse teste que você quer fazer? Ele falou, eu queria voltar para a Califórnia, onde eu cresci, onde eu tive os melhores anos da minha vida, e eu queria voltar só para San Diego. Você permite? Eu falei, permito. Me deu aquela certeza que ou ele se desmamava naquela hora, ou ele poderia sofrer de alguma coisa mais profunda para sempre. Falei, permito. Com todas as implicações daquilo.
com o fato dele ter acabado de sair de uma clínica de recuperação onde ele ficou 4 meses. Mas eu falei, ó, isso aqui é conversa de homem. Você se garante? Me garanto, pai. Eu falei, quanto você quer por mês para ficar lá? Eu sem dinheiro nenhum, mas ia me preparar para raspar o tacho para ele ir. Ele disse, não quero nada, senão não vai ser um teste. Eu preciso ir sem nada, eu só quero uma passagem de ida. E se você puder me dar $500 para a primeira semana, o resto é comigo. E se eu não conseguir um emprego, pai, pode ficar tranquilo, porque fome eu não vou passar, porque eu aprendi com você que quando a gente não tem emprego, trabalho, todavia, não falta. Então eu vou cortar grama, vou podar planta, vou entregar jornal, vou fazer qualquer negócio que eu sei que tem abundantemente para ser feito nos Estados Unidos e vou ter dinheiro suficiente para comer, para dormir e para beber. Mas necessidade eu não vou passar, fique certo disso. E ele foi. Ficou 1 ano lá. E voltou 1 ano depois sem que eu pressionasse para nada. Ele voltou quando ele desejou voltar. E mais do que trabalhar, ele já chegou, foi a um lugar, encontrou, impressionou, dialogou, foi extremamente amável, foi cavalheiro, foi interessante, ele era um garoto bonito e charmoso, se vestia bem, foi contratado numa galeria e fez um sucesso enorme na galeria, voltou 1 ano depois com saudade, com alegria de poder me dizer, pai, eu consegui prover para mim mesmo. Voltou para o Brasil e continua a trabalhar, nunca parou de trabalhar, nem de estudar, de fazer a sua faculdade, até partir para Jesus alguns anos depois. Então, quem busca, acha. Agora, quem não busca, vai ficar transferindo responsabilidade para terceiros ou vai esperar que alguém faça isso por ele. E se alguém não fizer isso por ele, por ela, de algum modo, mesmo fazendo, mesmo conseguindo, mesmo arranjando, tem gente que não serve nem para aquilo que lhes foi conseguido, dado e oferecido e colocado no rosto, porque não tem a disposição de um dia depois do outro perseguirem aquele objetivo. Tem gente que já quer começar assentado num lugar de trono de soberania, ao invés de se oferecer para a ralação, que é o que põe a gente no caminho das conquistas. Mas Jesus diz, buscai. Se não tiver esse interesse de buscar, de ir atrás, de levantar todo dia, de ver o horizonte, de ver oportunidades, de ver chances, de ver soluções, de se oferecer para as soluções, de se oferecer para as ajudas, não vai achar nada. Não vai achar nada, deixa eu te dizer. Uma quantidade enorme de gente aqui me assistindo que não vai achar nada porque não busca coisa nenhuma, nem se oferece para o que aparece. Portanto, já são entes a priori falidos nas suas iniciativas. Aí Jesus prossegue dizendo, batei, se referindo à porta. Não é na cara de ninguém. Batei. Bata, vá batendo de porta em porta, de casa em casa, de oportunidade em oportunidade. Não desista. Não tome nenhum não como resposta definitiva. Não tome nenhum não como resposta definitiva. Pode ser definitiva essa resposta aqui, mas não será ali. Existem portas no mundo, tantas portas quanto os seres humanos no mundo existam.
oportunidades de trabalho, de serviço, de emprego, de envolvimento produtivo da sua vida com o que quer que possa haver. Se você bater, até Jesus diz que ele bate. Ele, Jesus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Deus bate, por que você não bate? Por que você se veste dessa pseudo-timidez ou fraqueza? Ou por que você se reveste dessa nobreza principesca que proíbe você de ir ali como qualquer outro ser humano normal e se oferecer? Não tem nada, mas tem um carro sujo que você pode chegar e dizer: você quer que eu lave o seu carro? Eu posso lavar. E ao final, mesmo quando você não combina um preço, o constrangimento de você ter lavado, feito bem isso, bem feito, vai fazer com que alguém te dê alguma coisa que é o bastante para um pão, para um café, para um suco, para continuar. E se você prosseguir, fome você não vai passar, a menos que você seja um desvalido, doente, moribundo, e aí você precisa ser internado, o Estado precisa fazer alguma coisa. Do contrário, havendo uma energia ainda mínima, vital em você, o potencial que ainda existe em você está para além do que você quer admitir. Mas batei e abrir-se-vos-á. Abre-se sempre. Eu estou te dizendo isso porque eu já tomei decisões quando eu era muito novo. Depois de ter sido pastor em Manaus há alguns anos, e eu fazia aquelas cruzadas de evangelização nos estádios, comecei em Manaus, no estádio do São Raimundo, depois no Vivaldão, que virou outro nome agora, o grande estádio de futebol da cidade, nos ginásios de esportes, e não tinha dinheiro para financiar o evento. Eu tinha muito amigo na cidade, eu ia de escritório em escritório e dizia: olha, eu estou com esse projeto e quero que você me ajude. Eu nem perguntava se o cara podia, eu dizia: eu gostaria que você me ajudasse. E eu olhava com tanta verdade sincera nos olhos deles que não tinha ninguém que não ajudasse. Depois eu mudei para o Rio e fiquei com vontade de entrar na TV Globo. Ninguém nunca na vida nem sonhava em entrar na TV Globo. Eu fui até a porta da Globo no Jardim Botânico, entrei, botei a minha carteira de identidade e pedi para falar com o diretor nacional comercial da Rede Globo de televisão, que era um homem chamado Augusto César de Andrade, alguma coisa assim. Isso faz 43 anos, 44 anos por aí. Aí me perguntaram qual é o assunto. Eu falei: eu quero conversar com ele sobre um anúncio nacional na Rede Globo de televisão. Aí marcaram, o cara disse: ó, diz para ele que eu só tenho 5 minutos. Eu subi, cheguei lá, ele falou: pois não. Eu peguei e contei em 5 minutos a minha história de conversão. Aí ele ficou olhando, pegou o telefone, apertou um botão. Eu falei: bom, deve ser a senha para eu sair. Já passaram os 5 minutos. Falei: bom, de qualquer modo, muito obrigado pela sua atenção. Ele: não saia daí não. A gente nem começou, espere aí. Aí ligou para um outro, que eu ouvi bem o nome, ele disse: Fernando Lopes, dá uma chegada aqui. Aí ele falou: esse é um auxiliar da casa. Ele é o diretor comercial de televisão Rio de Janeiro. Espere aí. Eu fiquei esperando, o rapaz chegou. Pois não, o que é? Ele falou: ouça a história desse moço. E eu tinha 26 anos. E aí eu contei de novo a história toda que eu tinha contado para o Augusto César de Andrade. E aí contei agora para o Fernando Lopes. E depois que eu contei, eles ficaram olhando. Pô, que impressionante, cara. Que coisa mais forte e sincera. E aí ele disse: ele quer um horário aqui. Quanto é que o senhor tem para pagar?
Falei, nada, a diferença é essa, é que eu vim pedir para você me dar um horário. Falei, eu não posso te dar um horário aqui, a Rede Globo de televisão, aqui até pensar custa dinheiro. Como é que eu vou te dar um horário? Falei, não, não é só me dar, eu quero um horário, quando terminar o jornal hoje eu quero entrar. Aí eles riram, falou, rapaz, você é um cara cheio de fé, mas um pouco folgado, né? Eu falei, não, eu só sou convicto. Aí, você não pode dar nada? Eu falei, talvez eu consiga. Mas uma merreca, que não pode ter em consideração as tabelas de vocês, nem aquelas que vocês fazem para os atores da casa, que eu sei que é muito mais barato. Já me informei. Tem que ser uma merreca. Que eu vou sair daqui e vou arranjar uma merreca só para não chegar de mãos vazias. Mas eu quero sair com a promessa. Naquele tempo que apresentava o jornal hoje era Leda Nagli, que terminava dizendo até amanhã com certeza. E aí eu queria entrar depois do certeza dela. Quanto tempo o senhor quer mesmo? Eu falei, 1 minuto. Mas o que o senhor vai fazer com 1 minuto? Falei, perguntas, só perguntas. Conclusão, finalizando. Eu fui lá, bati e se abriu. E eu consegui que depois instalassem uma quantidade enorme de telefones receptivos. Eu já tinha tido essa experiência em Manaus, levei-a para o Rio. Falei com 3 ou 4 empresários da Donep, que estava começando. Eu fui um dos primeiros pregadores da nascente Adonep no Rio de Janeiro e no Brasil. E aí falei com o Custódio Rangel, com alguns que lá eram as pessoas que tinham dinheiro naquele tempo entre os cristãos. E aí eles ficaram tão impressionados que eu tivesse aberto a porta, que me deram valores para eu oferecer. Foi até mais do que eu pensei que ia levar. E comecei. Eu usava aquele minuto para fazer 4, 5, 6, 7 perguntas. E deixava a pergunta no ar e dizia, se você quiser a resposta, me ligue. E aí os telefones bombavam, milhares de telefonemas de todo lugar, de gente aflita, porque eu só fazia perguntas angustiosas, que suscitava questões aflitivas e respostas cheias de evangelho de boa nova. Porque eu sempre criei que aquele a que bate, abrir-se-lhe-á. Se bater, vai abrir. Você entendeu? Se bater, vai abrir. Agora, se você não bater, não vai acontecer absolutamente nada. Isso em termos gerais. Aí Jesus diz no verso 8, dá uma explicação. É um pois, um porquê, um portanto. A mesma coisa, pois todo o que pede, recebe. Como Jesus vem a contar mais adiante aqui em Mateus 18, naquela parábola da viúva impertinente, que passava necessidade e que só tinha um juiz na cidade e o cara era iníquo, era um juiz perversissimo, que não temia a Deus, não estava nem aí para ninguém, nem para coisa alguma, nem para necessidade humana, não tinha um pingo de humanidade em si próprio. Mas ela tinha uma grande necessidade de uma causa que precisava ser julgada em favor dela. E ela ia todo dia perturbar o juiz, até que chegou um dia que o juiz falou para eu ficar livre dessa viúva chata. Eu vou logo deferir a questão dela, para ela não voltar mais aqui. Diz, tá bom, vai, é teu, leva. E deu ganho de causa para ela. E Jesus disse assim, vocês deveriam fazer no que diz respeito à intercessão, ao objetivo intercessório da oração em favor daquilo que vocês julgam de fato no fundo do coração, a causa justa, real, verdadeira.
Não desistam de buscar, de bater, de pedir, porque Jesus justifica dizendo: todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Meu Deus, eu já dei emprego para mais de 5.000 pessoas no curso da minha vida, já assinei carteiras aos milhares. E assinei carteiras de gente que eu queria que viesse trabalhar comigo, por causa da competência que eu tinha conhecido e reconhecido. E assinei a carteira de outros que chegaram e pediram, imploraram. E me provaram que precisavam. E eu os acolhi, porque eles pediram. Com a devida insistência e propriedade. Pois todo que pede, recebe. Todo que busca, acaba encontrando. Acaba encontrando. E eu já vi casos extraordinários de pessoas que buscaram, que se dedicaram a achar, que foram minuciosas, que foram persistentes, tenazes, perseverantes, constantes, que não desistiram. E tanto buscaram que encontraram aquilo que desejavam. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, alguém vai chegar, abrir-se-lhe-á. Vai iniciar um diálogo. O que foi? Por que você está batendo? E já que a pessoa abriu, já é meio caminho andado uma vez que a porta está aberta. Para você que sabe se expressar, que tem a humildade, a inteligência, a sensatez, a sabedoria de se expressar, conseguir o que precisa. Se você tiver essa determinação, que não seja carregada de ufania e nem de mala educação. Se você for um ente de propriedade inteligente, de consciência, que tenha a educação da oportunidade para se relacionar, você vai conseguir. A porta vai se abrir. E aí, depois de oferecer esse princípio universal, que se aplica a qualquer coisa da vida, preste atenção, se aplica a qualquer coisa dessa existência. Jesus, então, traz isso e faz o aplicativo também vinculado à oração. No verso 9, e diz: ou qual dentre vós é o ser humano que, se porventura o filho, a filha, lhe pedir um pão, pai, eu queria esse pão, lhe dará uma pedra? Ó, essa pedra aqui está gostosa, chupa. Chupa essa pedra, meu filho, minha filhinha. Criança chorando. Como antes de eu me levantar para cá, estavam ali os meus netinhos caçulas, um deles tem 2 anos de idade. E aí eu perguntei a ele: você está comendo uma galinha, meu amorzinho? Aí ele falou: não, um franguinho, vovô. Mas antes disso ele estava pedindo, ele deu a chamadinha dele: eu quero, eu quero, eu quero, e serviram. Pois que a quem pede, recebe. Quem busca, encontre. A quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí, o que é que se deu a ele? Uma pedra? Não, ele queria comida. E Jesus disse: o qual de vós é o homem? E no texto de Mateus 11, de 9 a 13, Jesus ainda é mais explícito. Ele diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Aqui em Mateus, ele apenas diz: o qual dentre vós é o ser humano, ou o homem ou a mulher, que, se porventura o filho, a filha, lhe pedir um pão, vai lhe oferecer uma pedra? Chupa gostoso.
Chupa, você vai ver que pedra é melhor do que pão. Chupa, garoto. Qual de vós? Por pior que seja. Só se for um diabo encarnado. Do contrário, não tendo um pão, vai chorar, vai correr atrás, vai buscar, vai fazer o que seja possível para alimentar a cria. E no caso aqui, Jesus está considerando uma existência de natureza normal, onde existe algum pão. E o filho chega e diz: pai, mãe, me dá um pedaço de pão? E Jesus diz: quem é? Só se for um diabo humano que, ao invés de dar o pão que exista, vai dar uma pedra para a criança chupar. Isso usando a natureza humana, as figuras parentais, o pai, a mãe, quem tem interesse instintual, natural pelo bem-estar do filho. Aí ele prossegue no verso 10 e diz: ou se lhe pedir um peixe, quem é que vai lhe dar uma cobra ao filho? O filho está pedindo uma sardinha, uma tilápia, e você chega com uma cascavel. Não, cascavel é gostoso. Chupa pela cabeça. Nem o diabo está fazendo isso. Embora haja seres humanos perversos que assim façam de outro modo com outras coisas. Até aí, nós estamos lidando com categorias universais, de um modo geral. O que acontece com esses princípios, quando são praticados positivamente, o que eles conseguem e aquilo que não se dará a quem esteja pedindo se houver minimamente uma natureza humana com resíduos de humanidade, por menores que sejam, ainda presentes na pessoa. Você vai alcançar o que você está buscando, pedindo e pelo que você está batendo e insistindo que precisa. Aí o verso 11 também diz: ora, se vós que sois maus, porque todos nós, o melhor de nós, eu às vezes vejo uma gente que se enxerga pouco ainda, que só enxerga ainda da cara para fora e que faz umas coisinhas boas aqui e ali na vida, que são aqueles que dizem: não, eu sou um homem bom porque eu nunca desejei o mal de ninguém. É o mínimo, né, cara? Você não desejar o mal de ninguém. Eu sou um cara bom porque eu nunca fiz mal a ninguém. É o mínimo, não é, meu irmão? É não fazer o mal para os outros. Agora, uma coisa é não desejar o mal, não fazer o mal, e outra coisa totalmente diferente que te muda de categoria na vida é aprender a fazer o bem. Não é apenas não fazer o mal. Não fazer o mal é pateticamente ridículo. Você não deve mesmo. E não tem que se jactar de não ser perverso, maldoso, maligno, maligno, conspirador. Você não está fazendo mais do que o seu dever mínimo. E se fizer o mal, tomara que vá preso para aprender. Mas até aí não te mudou de categoria, te colocou apenas no rol dos indiferentes de braços cruzados, achando que a indiferença é uma virtude. Como eu ouço para todo lado, e o cara se jacta, se arroga, se acha, se ensoberbece, dizendo: eu nunca pensei, desejei o mal para ele. Nunca tentei fazer o mal a ela. Eu sou um cara bom. Não se enxergou. Só olha da cara para fora com categorias de uma superficialidade chocantemente tosca. Porque não é isso que te caracteriza como ser humano bom. Isso ainda te caracteriza como um ser humano mau. Porque a indiferença, ou apenas dizer que não desejou e não fez o mal, não muda o seu status de inutilidade, de servo inútil, de quem senta em cima do tesouro e não faz nada com ele, não pratica o bem. Se eu sei que devo praticar o bem e não pratico, eu estou me tornando mal.
Guarde isso. Se eu sei que devo fazer o bem e não faço, nisso eu estou pecando, nisso eu estou me tornando mal. Nessa omissão, ela tem o poder de me malignificar, de me tornar maligno. Portanto, se vós que sois maus, conclui Jesus no verso 11, sabeis dar boas dádivas. Até o Herodes, que matou filhos, matou a esposa que amava, Herodes o Grande, num cotidiano não paranoico, quando ele não estava atacado por um dos extremos paranoicos ou bipolares, ou no final da vida, da esquizofrenia atroz que tomou conta da mente dele, como tomou conta da mente de Saul, que chegou a tentar matar o próprio filho Jonatas com raiva. Até Herodes o Grande, até Saul na sua doença mental, sabia dar boas dádivas aos filhos quando não estava numa crise terminal. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que é bom, é todo bom, que ama unilateralmente, que ama mesmo quando eu pratico o mal, ele continua me amando. Ele pode não gostar do que eu faço, nem do que eu vivo, mas ele não odeia ninguém. O Pai Celeste não odeia nem o diabo. Eu às vezes vejo uns pregadores aí dizendo, Deus odeia isso. Se Deus odiar isso, ele deixa de ser Deus na hora. Ele vira diabo todo-poderoso. Vira diabo todo-poderoso. O Deus que odeia é um diabo todo-poderoso. Deus não odeia. Não existe nele treva nenhuma, portanto não existe nele ódio nenhum. Ele ama o que é santo, reto, justo, puro, verdadeiro. Ele não quer, ele aborrece as coisas perversas e maldosas. Mas uma coisa é aborrecer. É dizer, isto é absolutamente inominável, não deveria ser praticado. Isso atrai juízo da pessoa contra ela própria, do conjunto fenomenológico universal contra ela mesma. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, o Paizinho, o Painho, o Abba, de todos nós, independentemente de quem nós sejamos, sabe dar boas coisas aos que pedem a Ele. Sabe dar. Como Jesus já tinha dito antes, vosso Pai Celeste é aquele que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. E vai dizer depois, aqui no final do capítulo 7, ele vai voltar para esse tema. Vosso Pai Celeste faz vir chuvas sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Faz o sol nascer sobre maus e sobre bons, sobre justos e sobre injustos. Essa é a natureza do Painho que está nos céus, cujo nome eu quero santificar, cujo reino eu quero que venha, cuja certeza de providência eu sei que eu tenho, porque o pão meu, o pão nosso, o pão da vida, ele me dá todo dia, e graça e misericórdia, e ainda me dá livramento para que eu não fique entregue ao poder arbitrário das tentações, da maldade, da perversidade. Ele me dá recursos para que eu tenha mecanismos de defesa do mal, como a gente aprendeu aqui na oração chamada do Pai Nosso. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, você sabe dar boas dádivas aos seus filhos? Tem pai aqui que não sabe. Ele gera um filho numa mulher, 2 filhos, 3 filhos. Aí o casamento acaba. Aí ele se apaixona por alguém em algum outro lugar. Ele vai embora, nunca mais volta. Nunca mais volta. Essa é uma das coisas que me deixam mais
tomados de ira na vida. Graças a Deus eu não levo essa ira para o travesseiro, nem para a cama. Nunca dormi uma noite sobre nenhuma ira na minha vida. Nem quando eu não era cristão ainda, com consciência do Evangelho. Nunca. Graças a Deus. E com o Evangelho em mim, as minhas iras são subtesas que passam. Mas se tem uma coisa que me levanta, que já muitas vezes na minha juventude me fez ter vontade de dar uma surra num pai safado, é esse tipo de abandono de filhos. Eu nunca dei a surra, mas eu já peguei alguns caras desses e deixei-os apavorados na minha frente, porque eles sabiam que se eu de fato partisse para cima deles, eu quebrava cada ossinho deles. E eu não estava de brincadeira, é claro que eu jamais faria isso. E quanto mais o tempo passou, mais o meu coração se tornou profundamente outra coisa. E eu não tenho hoje em dia energia nem para manter o levante de uma ira, não é por causa de velhice, não. É pela educação na justiça em Cristo Jesus, pela educação do Evangelho, pela mente de Cristo na minha. Mas é insuportável você ver isso. E Jesus usa um exemplo extremo, que é do pai que gera filhos, e o filho com fome, ele oferece uma pedra, oferece uma cascavel, uma serpente, uma mamba negra, de tão perverso e diabólico que certos pais se tornam. Hoje em dia tem algumas mães ficando assim também, mas os pais são assim há milênios e milênios e milênios e milênios. Milênios. É uma generosidade enorme de Jesus, vinculada exclusivamente ao pai que ele teve, a José, que era um dos melhores homens do qual eu já tive notícia, dos quais eu já tive notícia. O pai de Jesus, o marido de Maria, aquilo é que era um homem. E o pai que está nos céus, que ele tem como referência absoluta para ele, é a única justificativa de Jesus para usar tanto a figura do pai. Pelo pai terreno, marido de Maria, que ele teve, que era um homem lindo, santo, justo e bom, e o pai celeste, de quem ele era imagem, semelhança e resplandecência. Porque olhando em volta, é difícil encontrar. Era difícil no primeiro século dos dias de Jesus e nos nossos dias ficou infinitamente pior. E ele diz isso: se vós que sois maus, até o pior de vocês considera não fazer tamanha maldade. Agora imaginem o Pai Celeste, se não vai ouvir. Está me ouvindo, ele me ouve. Aliás, Jesus disse, primeiramente deixa eu citar o irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, que disse, nada tendes, porque nada pedis. E quando pedis, pedis mal, para esbanjardes nos vossos caprichos, hedonismos, prazeres, teologia da prosperidade, carros milionários, casas, bens, propriedades, de acordo com o evangelho dos coaches de vocês. Pedis mal. Então o que vocês conseguirem, vão conseguir por outros meios, mas não é o Pai Celeste que vai lhes dar. Vocês estão conseguindo muitas coisas, saibam que é um outro pai, é o pai da mentira, é o pai do engano, é o pai dos favorecimentos ilícitos, é o pai de todo aquele que se curva, que diz que os fins justificam os meios e que usa de todas as trapaças, de todas as maldades e de todos os interesses espúrios para atingir o que deseja. É esse pai homicida, pai mentiroso, pai diabólico, pai satânico, é que está te dando o que você tem. O Pai Celeste te ama o bastante para não te dar o que te mata. Embora, preste atenção, embora a gente leia no Salmo, um salmo que eu acho extraordinário, dizendo que Israel no deserto
Pediu, 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 encheu a paciência divina. Pediram obstinadamente o que não deviam, o que não precisavam. E aí o texto diz que, como juízo divino, Deus lhes atendeu o pedido, deu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Preste atenção nisso. Deu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Vou repetir mais uma vez para você. Deu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Então, quando eu peço o que é mal, insisto, e me torno obcecado e recebo alguma coisa, ou é o diabo me dando, ou é Deus fazendo uma permissão, dizendo é isso que você quer, então é isso que você terá. Agora, tua alma vai secar, teu ser vai acabar, você vai mergulhar na extinção daquilo que era bom dentro de ti e vai mirrar eternamente. Aí o verso 12, que é a chave para a compreensão disso tudo aqui, a chave para a compreensão, preste atenção. O verso 12 é a chave para a compreensão do que nós temos dito até aqui. Olha o que diz o verso 12. Eu realmente até hoje, 50 anos pregando o evangelho, convivendo com evangelhos e com evangélicos e com cristãos e católicos e teólogos e biblicistas e exegetas e hermeneutas, e lendo milhares de livros. Eu nunca encontrei ninguém que tenha feito a associação, pode ser que eu esteja enganado. E se você tiver encontrado, me informe, porque eu não encontrei até aqui. Ninguém que tenha entendido o contexto do verso 7 até o verso 11, à luz do que está dito no final, no verso 12. A maioria associa só a oração, a bater, a insistir, a pedir, a perseverar, mas não vai até o princípio. Qual é o princípio? Está no verso 12. No verso 12 se explica o significado de como pedir, de como buscar, de como bater. Me explica o significado do que não pedir, do que não buscar, do que não bater. E o que é que esse verso 12 me explica? Preste atenção, que é para você entender eternamente. Você que nunca entendeu, entenda hoje. Pelo amor de Deus, entenda hoje. O verso 12 diz, Jesus falando, tudo quanto, pois... Esse pois é evocativo, como eu lembro vocês todo dia, pois, porque, portanto, tem uma relação de causa e efeito, evoca o contexto antecedente, o que acabou de ser dito por mim até aqui, quando, tudo quanto, pois, portanto, por causa do que eu disse, quereis que os homens vos façam. E aí Jesus está dando uma ênfase muito especial à oração respondida pelo meu próximo. Quando ele usa o nome de Deus, no pedir, buscar e tal, ilustrando, dizendo, ora, até vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste não dará boas coisas àqueles que lhe o pedirem. Isso é um grande parênteses. Me estimulando a contar com um mínimo de bondade no coração humano, tanto quanto eu conto com o máximo de graça e de bondade no coração divino. Mas ele diz, mesmo entre os seres humanos ainda há resíduos. Tem a ver com sua atitude, seu approach,
Seu senso de oportunidade, não de oportunismo, de oportunidade. O oportunista não é um cara sincero. Quem tem um senso de oportunidade é quem aproveita as circunstâncias idealizadas, coerentes, possíveis, sem o espírito do aproveitamento circunstancial. Oportunidade. Tudo quanto, pois, por causa do que eu estou estimulando vocês a não serem tímidos, a pedirem, a buscarem, a baterem, a irem, a procurarem, a serem estimulados pelo máximo da bondade divina com vocês e pelo mínimo de residualidade de bondade humana no coração de algum ser humano. Mas busque, peça e bata. O pior que você vai receber é um não. E se você estiver pedindo coisas boas, você vai receber um não perverso por uma coisa boa. Ou você vai receber um não absolutamente impotente, de alguém que até gostaria de poder, mas não está conseguindo agora, mas não é maldade dele. Pode ser que, sabendo da sua necessidade, assim que ele possa, ele lhe procure. Mas porque você anunciou a sua necessidade. Se não anunciar, ninguém o fará por você. Tudo quanto, pois, quereis que os homens, os seres humanos, vos façam. Você quer pedir e receber? Quer? Me responda aqui. Você quer buscar e achar? Você quer bater e ver abrir? Olha o princípio que Jesus ensina para mim e para você. O princípio é esse: tudo quanto, pois, se vocês querem pedir e receber, buscar e achar, bater e abrir, o princípio é esse. Pratiquem, se tornem Deus na vida. Ele aludiu à bondade de Deus a um filho que, pedindo um pão, não recebe uma pedra, pedindo um peixe, não recebe uma cobra. Ele está aludindo ao fato de que aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, deve ter no coração o espírito da bondade do Pai que está nos céus. Deve ter no coração para pedir, para buscar, para bater, o Espírito do Pai que está nos céus, a mesma atitude, a mesma bondade, a mesma graça, a mesma determinação de, ao seu modo, ao seu turno, dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, dentro do alcance da sua mão, no âmbito das suas chances de realizar coisas, deve viver na prática do bem, mesmo quando esteja carente, necessitado, pedindo, buscando, batendo. Não é porque você está carente, não é porque você não tem, não é porque você não encontrou, não é porque você não achou, que você tem nisso um pretexto para se tornar amargo, perverso, mal-humorado, zangado, irado, como tem gente que você não ajuda porque já está na cara que você vai contratar um problemão. Tem gente que não sabe nem pedir. E quando você começa a dizer, olha, no momento, meu Deus, se você diz, olha, no momento, sem nem ter completado a frase ainda, o cara, eu sabia que já te xinga, te manda para algum lugar e vai embora. Não vai receber nada. Nunca. Ou quantas pessoas que já vieram me pedir oportunidades, eu começo a dizer, olha, no momento, eu não tenho o que você está me pedindo, mas eu iria completar o que você está me pedindo, mas eventualmente eu tenho uma outra coisa que possa lhe ajudar, mas a pessoa já fecha a cara, vira de costa, nem agradece, não quer nem saber, perde uma oportunidade por causa do espírito irado, zangado,
amargurado, autovitimado, que acha que o mundo deve alguma coisa a ele e que ele não deve nada a ninguém, nem coisa alguma. Esse aí é aquele que é melhor cavar uma sepultura, pular dentro e se cobrir de terra, porque a vida não vai trazer benefício nenhum para essa pessoa. Não vai, entendeu? Não vai. Se você é assim, já era, cara. Você já nasceu totalmente indisponível para o bem, incompatibilizado com a graça e inimizado de toda oportunidade por causa da podridão do teu orgulho, do teu mau humor, da tua vaidade, da tua autovitimização, do ser horrível no qual você está se tornando. Então, até para pedir, para buscar, para bater, para receber, para obter, eu preciso carregar bondade dentro de mim. Como se eu fosse Deus. Como se eu tivesse o poder de socorrer. Mesmo que quem esteja precisando de socorro sou eu. Eu tenho que ser um necessitado com a atitude de quem, se pudesse, socorreria todo mundo. Eu tenho que aprender a ser alguém que pede com a atitude daquele que, entendo, ajuda a todos que possa ajudar. Eu tenho que ter a atitude daquele que, em batendo, carregue o mesmo espírito daquele que, quando ouve a porta dele próprio bater, abre com o melhor olhar para ver se existe algum modo de ajudar, de servir, de acolher, de hospedar, de criar alguma possibilidade vantajosa ou acolhedora para a vida de quem esteja genuinamente necessitado. Esse é o Espírito, é por isso que Jesus evoca a imagem de Deus, que é bom, que é Pai. Mesmo vocês sendo maus, pensem no que é bom para praticarem o que é bom, mesmo estando carentes, pedindo e buscando. Pois tudo quanto, pois, quereis que os seres humanos vos façam, você pediu e quer, você buscou e pretende achar, você bateu e quer que se abra, é isso que você está querendo? Tudo quanto, pois, quereis que os seres humanos vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Assim fazei-o vós também a eles. É aquele cara que chega aqui e me pede alguma coisa, eu digo, olha, eu realmente queria muito poder estar te ajudando, muito, muito, muito. Hoje eu não estou em condições, não sei quando eu vou poder, mas escuta, você quer entrar? A minha grama está precisando de uma podada, você quer podar? Eu tenho equipamento, tenho tudo aqui. O cara diz, é claro que eu quero. Aí ele poda a tua grama. Aí quando acaba, ele diz, o senhor tem mais alguma coisa para eu fazer aqui? Eu notei que essa sua árvore aqui está precisando de uma poda. O senhor não quer que eu faça uma poda, não? E eu digo, ela está precisando. Você poda? Podo, claro. Sobe e poda. Aí acaba, diz, olha, enquanto eu estava podando, lá de cima eu olhei e vi que estão crescendo mais ervas daninhas ali na sua calha e vai entupir. E na próxima chuva o senhor vai ter problema. O senhor quer que eu limpe? Digo, poxa, que coisa maravilhosa. Cuidado só, sobe o telhado com todo cuidado, critério e limpa. Limpa. Quando chega o fim do dia, o cara diz, olha, muito obrigado, você paga ele, tenta ser generoso. E muito obrigado pelo que o senhor fez por mim. Aí você já olha como eu já fiz inúmeras vezes, dizendo, olha, eu não estou podendo te ajudar não, mas volta amanhã. Porque uma pessoa como você, eu não quero desperdiçar. Uma pessoa com teu espírito, eu não quero desperdiçar. Por quê? Porque ela fez tudo o que ela pôde, ela não tinha nada, mas o que ela tinha com ela, o que estava no alcance da mão dela, ela fez antecipadamente a mim o bem que ela queria receber.
mesmo não tendo eu como na hora dar a altura do que ela tinha solicitado, ela não quis saber com o que ela tinha, ela me socorreu, me ajudou, fez, mostrou sua boa vontade, estendeu a mão, mostrou seu espírito, revelou sua atitude, seu caráter, sua disposição, sua boa vontade. Quem é que quer desperdiçar um ser humano assim? Quem? Portanto, o princípio é esse. Tudo quanto, portanto, vocês pedem, vocês buscam, vocês batem para encontrar, façam com o melhor espírito, com o espírito do Pai Celeste, que faz o melhor e não oferece o pior. Mesmo os seres humanos, que são maus, sabem fazer coisas boas aos filhos. Quanto mais vocês que estão em necessidade, pedindo, buscando, batendo, se revistam do melhor espírito possível, porque a vida vai retribuir. Hoje em dia o pessoal diz o universo vai retribuir. É uma outra maneira de dizer que a fenomenologia da vida, da existência, que se acumula positiva ou negativamente contra as pessoas e que tem uma espécie de vida de si mesma, vai te retribuir para o bem, pois tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também vós a eles, com que vocês dispõem. E fazer isso, agir desse modo, com essa simplicidade, preste atenção, é o cumprimento da lei de Moisés, da lei de Hammurabi, da Constituição brasileira. Quem tem esse espírito não transgride em nada, não ofende ninguém, não pisa no pé de ninguém, passa pela vida do modo mais leve, construtivo e positivo possível e atrativo. É um sedutor do mundo invisível, com a bondade expressa daquilo que ele alcança, pode e consegue realizar na vida. A esse, as coisas que ele pede acontecem. A esse, as coisas que ele busca são achadas. A esse, as coisas em relação às quais ele insiste e bate, abrir-se-lhe-ão, porque ele está carregando a fé de que existe bondade ainda presente no mundo, apesar de todas as maldades. Ele olha positivamente para a existência, com fé, e ele próprio pratica no âmbito do alcance do que ele pode, toda a bondade que ele consegue. Por isso ele se torna tão desejável, tão não desperdiçável, tão não expendable, uma pessoa completamente necessária. Até quando você não tem, você vai fazendo tudo que você tem, vai trocando a presença dele por comida, por bebida, por pão, até você poder e até você tê-lo para você, com você. Esse é um espírito que agrada a Deus, tanto é que Jesus diz, pois esta é a lei e os profetas. Se alguém quiser agradar a Deus, viva com essa atitude, viva com esse espírito, seja essa pessoa. E você vai agradar aos céus, você vai agradar a anjos, você vai agradar aos fenômenos universais, você vai agradar ao Pai que está nos céus, você vai agradar a pessoa ou as pessoas com as quais você esteja buscando uma relação de favorecimento imediato, porque uma pessoa assim se torna absolutamente imprescindível. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, que os outros vos façam, antecipem-se, e façam isto vocês a eles. E saibam que fazendo assim, vocês estão praticando a obediência ao Evangelho simples. O Evangelho é isso. Andar e carregar e ser um evangelho ambulante, é carregar essa atitude, essa mente, esse espírito, essa postura, essa decisão,
esse compromisso, sem claudicância, sem vacilação. Isso tem que estar presente em ti. E aí a existência te favorecerá. Mas se isso não estiver presente em você, não adianta. Você pode ser linda, gostosa, lindo, charmoso, bonito, preguiçoso, preguiçosa, acomodado, acomodada. Vai morrer na miséria, na dificuldade, na carência. Enquanto você é novinho, ainda tem gente que vai te dando uma força. Depois que você atinge uma certa idade, ninguém quer mais botar a mão em ti. Porque se você chegou até aquela idade desse jeito, absolutamente indolente, imprestável. A palavra, infelizmente, é imprestável. E fica batendo, buscando e pedindo, e querendo que o mundo inteiro se sinta endividado e acha que é um grande privilégio te servir. Desculpa eu te dizer, mas você está danado, minha filha, vocês estão danados. Porque para conseguir, eu tenho que antes ter essa proposta, esse princípio dentro de mim. E o princípio é esse: tudo quanto, pois, é desejo de vocês, é busca de vocês, é obstinação de favorecimento que vocês acham que será útil à existência de vocês e que vocês estão na intenção do alcance. Enquanto estejam nisso, não esqueçam de ser bons. Não esqueçam de fazer o que vocês possam, até para aquele que é mais poderoso que você, até para aquele que pode te dar, que pode te oferecer, que pode te abrir a porta. Chegue não como um servo inútil, fazendo apenas aquilo que seja o seu job description. Apenas o que mandam você fazer, faça mais. Faça mais! E você vai se tornar indispensável. Não só à vida imediata que te percebeu, mas você vai ser indispensável à existência. É assim que a gente se torna indispensável à existência. O Evangelho é também ensino de como a gente se torna indispensável à existência. Deixa eu repetir isso para você. O Evangelho é também um ensino de como nós podemos nos tornar indispensáveis à existência. Tudo quanto, pois, quereis que os homens, as mulheres, os seres humanos vos façam, assim fazei-o vós com o que tendes na mão, com o que conseguis, com o que podeis, com o que alcançais, fazei-o vós a eles. Tragam o melhor de vocês e vocês vão levar o que não estavam nem esperando. Mas quando pedirem, quando buscarem, quando baterem, façam isso dispostos a se oferecerem, dando muito mais do que estão pedindo, trazendo muito mais do que estão buscando, e com uma disposição muito maior do que aquilo que estão pretendendo. E aí vocês vão se tornar indispensáveis. E vocês vão se tornar sedutores de anjos, de fenômenos, vão se tornar cumpridores da lei do amor na vida, que torna vocês indispensáveis, e vocês se tornarão a cara do vosso Pai Celeste. Quando você chegar, quem olhar para você e dizer: esse cara, eu não sei nem com quem que ele parece, mas ele parece Deus. E aí esse tipo de gente se torna indispensável à existência. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa palavra singela, simples, porém profunda, revolucionária, que não tem preço, que coach nenhum ensina porque não pratica, nem tem coragem de praticar. Porque é preciso ter coragem para viver isso quando não se tem nada. E ser assim quando se falta tudo. Quando se tem falta de tudo. Por favor, que essa palavra tenha criado raízes, como eu te pedi, te implorei no início dessa fala.
para que ela dê o fruto próprio, pertinente, fruto de graça, de prosperidade, de saúde, de bem-estar, de vida, de sossego, de serenidade para si e para os outros. É o que eu te imploro, que tua graça e sabedoria e poder para viver tenham animado a vida e o entendimento e a compreensão de dezenas e centenas de pessoas. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém e amém.